Olha esse caso misterioso que aconteceu na UTI que ela trabalha. Venha vir comigo. Oi, amigas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um caso hoje? E eu confesso que o caso de hoje me deixa toda arrepiada. Pega seu copo com água gelada e senta. Bom, vamos direto ao ponto. Nesse dia eu estava trabalhando na UTI, tá? E tinha um paciente que estava lá com a gente fazia assim quase um mês, tá? Esse paciente não evoluía, não apresentava melhora, não conseguia fazer desentubar o paciente, tá? Porque o paciente estava realmente muito crítico. Enfim, depois de muitos exames, muita avaliação clínica, os médicos falaram que ele tinha entrado em uma morte cerebral, que iam passar esse caso para a família. E aí, gente, na UTI tinha visita às 11 horas da manhã e às 4 horas da tarde. Então o médico falou que na visita das 11 horas, o familiar que fosse lá visitar, ele já iria passar o caso, que a próxima etapa seria desligar os aparelhos, para poder desocupar o leito da UTI, porque tinha outras pessoas precisando e porque o paciente já estava sofrendo, não tinha mais o que fazer, não tinha como recuperar. Enfim, e ele passou isso para a enfermagem, para a gente ficar ciente, e que ele ia conversar isso com a família. Deu mais ou menos umas 11h10, a família chegou. Então entrou, para ver o paciente. Podia dois visitantes, se eu não me engano. Então foi a esposa daquele rapaz e a filha. E o médico foi lá, passou para a família, explicou o caso. E a família, como sempre, o que é normal, falou: não, eu não quero que desligue o aparelho. Dê pelo menos para ele mais uma semana. A gente vai entrar em oração, enfim. Era uma família que tinha uma fé muito grande. E o médico, gente, sem autorização da família, sem a família assinar a autorização, não pode fazer nada. O médico pode, sim, ir fazendo algumas coisas para acabar o sofrimento aos poucos do paciente, Mas sem autorização ele não pode fazer nada, tá? Enfim, então o médico falou: bom, nós vamos ter que esperar, então vamos tentar, Enquanto tem 1% aí de vida, 1% de chance, a gente vai tentando. E, a família foi lá, fez oração para aquele rapaz. Enfim, gente. E aí, às 4 horas da tarde, teve outro horário de visita, E aí, chegou um homem lá para visitar esse rapaz, alegando que era um médico da família e que ele tinha ido lá a pedido da esposa. E aí a gente não pode impedir, Obviamente que conduta que ele fosse passar pra gente não poderia ser tomadas diante da autorização do médico responsável da UTI. Mas aquele médico entrou, gente, ele tava com uma roupa assim, era uma roupa bem branquinha, sabe, bem limpinha, mesmo tipo daqueles médicos antigos que gostavam de usar tudo branco, sapato, enfim. Ele foi lá, avaliou aquele paciente, conversou com aquele paciente, mesmo o paciente estando inconsciente, ele ficou lá, gente. Era mais ou menos meia hora de visita, ele ficou essas meia hora conversando com o paciente. E na hora dele sair, ele olhou pra gente e disse assim: essa madrugada ele vai acordar, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. E saiu, gente, da UTI. E a gente achou assim um absurdo, porque o homem tava em morte cerebral, Como queria acordar? Quem era aquele médico para falar isso? Como ele tinha tanta certeza? E aí o médico da UTI ficou curioso, porque ele não conhecia ele. Normalmente os médicos conhecem outros médicos. O que ele fez? Ele ligou para uma pessoa da família, questionando quem era o médico que tinha ido lá. E a esposa pegou e falou assim: eu não sei que médico que foi aí, a gente não tava esperando nem que nenhum médico fosse aí. E aí ficou já esse negócio de mistério, mas aí a gente pensou: bom, deve ter sido algum amigo dele, fez uma brincadeira de mau gosto, Enfim, gente. 7 horas, deu o horário de eu largar meu plantão. Eu recebo um comunicado da minha RT se eu podia fazer um pouquinho de hora extra, porque tinha faltado 2 funcionários e tava bem lotado. E eu falei: bom, já tô aqui, Posso. E aí, gente, continuei o plantão, Quando foi mais ou menos umas 2 horas da manhã, esse paciente, o monitor dele começou a pitar. E a gente, imediatamente foi até lá. Gente, ele começou a reagir, ele começou a querer tirar todos os tubos dele, sabe? Enfim,
foi assim, eu não entendi aquela cena, não entendi. Mas ele começou a puxar todos os tubos, sabe? A frequência cardíaca dele aumentou. Eu sei que o médico teve que desentubar ele lá na hora, tá bom? Desentubou, esse homem não precisou nem de suporte de oxigênio, nem por catéter, nada. Eu não sei o que foi o que aconteceu, Olha, gente. que coisa, hein? Mas aconteceu. Esse homem melhorou naquela hora. E aí, o médico ligou pra família, né? Pra falar pra família, né? O que tinha acontecido. Se a família podia ir lá pra ele conversar. Porque o mesmo médico que tava de dia é o médico que tava à noite. E eu também, né? Porque eu tinha ficado fazendo hora extra. Ele ligou pra família ir lá. Ele questionou. E quando a família ficou sabendo, a mulher ajoelhou no chão, ela gritava, ela agradecia a Deus. E ela falou que sabia que isso ia acontecer. Porque assim que ela saiu da visita às 11 horas da manhã, ela disse que ela foi direto para a igreja onde eles frequentavam, ficou em jejum e entregou um propósito para Deus. E Deus tinha falado com ela no coração que estava indo lá visitar ele e que ainda Nossa, pessoas de aquela muita fé. noite, aquela madrugada, ele iria acordar para eles poderem contar esse milagre e esse testemunho. E, gente, sim, passou uns 5 dias, esse homem teve alta, tá? E ele não ficou com sequela nenhuma. Me perguntem como, por quê, que jeito, eu não sei, mas aconteceu, gente. Gente, que história emocionante, né? Uma história, assim, surpreendente. Eles são uma família de muita fé e graças a Deus que ficou tudo bem aí com esse paciente e que ele se recuperou. E são coisas assim que a gente não consegue explicar. Na verdade, a medicina não consegue explicar, né? Só Deus mesmo. Que bom que ficou tudo bem. Esse foi o vídeo de hoje. É um prazer te ter aqui. E comenta se você já viveu algo assim parecido, algo sobrenatural. Esse foi o vídeo de hoje. É um prazer te ter aqui. E até o próximo vídeo. Lembrando que ela interpreta a história de seguidores, tá bom? Tchau!